Boa tarde, queridos alunos. É um prazer falar com vocês, mesmo que virtualmente, mais uma vez. Gostaria de dizer que eu estou com saudade de todos, das nossas conversas, da convivência, mas nesse momento é um momento necessário que a gente precisa viver esse afastamento. A gente está numa nova realidade, né? E a gente está começando agora essas aulas online. Peço desculpa se houver algum erro de digitação. É porque as coisas estão meio corridas esses dias, mas a gente vai começar a nossa aula. A gente vai apenas revisar um dos assuntos que nós vimos em sala de aula, tá bom? O tema da nossa aula hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de poluição. Nós vimos em sala de aula e a gente vai rever agora, a partir de agora. Primeiro tipo de poluição que nós iremos falar, ou relembrar vocês, é da poluição do ar. E aí a gente colocou algumas das principais causas de poluição do ar, sendo que a primeira delas e a mais importante, sem dúvida nenhuma, são as queimadas em nosso país. No ano passado nós tivemos um grande debate sobre isso, muita discussão por causa da floresta amazônica, que aumentou o número de queimadas lá. Este ano parece que já está começando a crescer novamente o número, e infelizmente é algo que impacta bastante a qualidade do ar no nosso país, principalmente, mas no mundo todo, essa questão das queimadas das florestas, tá? Tanto aquelas de pequeno porte, né, que a gente vê em alguns lugares, até perto da nossa casa mesmo, a vegetação sendo queimada, mas também aquelas de grande porte, como na floresta amazônica, por exemplo. Né? Outro meio muito importante de agressão ao meio ambiente, a poluição do ar, é o uso de combustíveis fósseis, né? Aquilo que nós usamos para colocar os nossos veículos, por exemplo, o petróleo, a gasolina e seus derivados, o carvão que move muitas das fábricas no Brasil e no mundo também, são importantes nessa perca da qualidade do ar que nós respiramos. E a outra, a produção industrial, por causa dessa queima que eu acabei de citar para vocês. Durante o processo de produção dos produtos, queima-se bastante carvão e outros minerais que acabam poluindo o ar que nós respiramos. O segundo elemento que nós iremos estudar é a poluição das águas, né? E os esgotos domésticos e industriais são um meio importante de poluição das águas. E aí basta nós olharmos para a nossa realidade próxima e a gente vê a quantidade de esgotos que nós jogamos nos rios. Nós moramos próximo de um rio, do rio Parnaíba, e a gente consegue perceber isso de maneira muito clara. Os lixos domésticos e industriais, ficou um pouco queimado aí, cortado, perdão, que também acabam chegando nos corpos d'água, no mar ou nos rios, e também isso é muito perceptível perto da gente, né? E o desmatamento das margens dos rios, tá cortado aí, tô vendo agora, perdão, mas dá para ler. O desmatamento das margens dos rios. Por que que isso acontece? Por que isso afeta a água? A força do rio vai sendo perdida à medida que nós tiramos a vegetação que protege as margens do rio. E aí começa um processo que a gente chama de erosão, né, nas margens do rio, e o processo de sedimentação do rio. Ou seja, começa a se acumular areia dentro do rio, provocando seu assoreamento. Nós falamos isso em sala de aula também. Tá? O próximo elemento que sofre com a ação humana são dos solos, né? Os solos que é onde nós mais convivemos,
né? De maneira mais direta, a gente pisa no solo, convive mais diretamente com o solo, tem mais contato direto com ele, além do ar também, é lógico. E também os lixos domésticos estão presentes, né, na poluição do solo. Mas um elemento interessante é a questão do uso de agrotóxicos, né? Eu explicava para vocês em sala de aula que quando se usa um agrotóxico nas plantas, através da água, da irrigação, ela acaba penetrando no solo e muitas vezes chega até as águas subterrâneas, ou seja, ao lençol freático. Então polui o solo, mas também lá embaixo também acaba atingindo as águas, como nós falamos em sala de aula. E também os desmatamentos, né? Você deixa o solo desprotegido, o solo fica mais vulnerável ao calor, ao processo de erosão. Então, é outra maneira que nós temos presente na sociedade que agride o meio ambiente. E por último, e não menos importante, nós temos a poluição sonora, né? Todo o excesso de ruído causado pelo trânsito, pelos veículos, maquinários, enfim, nós temos o que nós chamamos de poluição sonora. Quando na sala de aula, por exemplo, tem muito barulho, sabe? Tem aquelas pessoas conversando. Então, ali também é uma forma de poluição sonora, tá? E que, e especialmente nas grandes cidades, é mais comum. Embora nós tenhamos em outros lugares também, mas nas grandes cidades é mais comum. E para finalizar, a educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas e pessoas mudam o mundo, tá? É uma frase de Paulo Freire que eu deixo para vocês. As próximas aulas a gente vai fazer baseado nas aulas que vão aparecer pela TV, né, que vão ser transmitidas pela TV. Então essa é apenas uma aula para a gente aprender também, né, para a gente revisar o assunto, mas também para a gente testar essa maneira de se comunicar, que é uma maneira nova para todos nós, tá? Pois um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.